Escorpião, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e é claro, né? Espero sempre contar com vocês, né? Escorpião, essa semana aí do dia 23, né? 23 de fevereiro a dia 1º de março, nós temos aspectos aí fortíssimos que o teu regente, né, Marte, aquele regente esotérico do signo de vocês, deixa a sua retrogradação e começa a andar para frente. Isso lhe dá a força, né? Digamos que isso influencia o signo de vocês a reiniciar, né? Ou iniciar qualquer situação de evolução na vida de vocês. Ou seja, Marte é a coragem e Marte deixa a sua retrogradação depois de aproximadamente 5, 6 meses, tá? Isso vai acontecer, ele fica estacionário e depois ele começa a andar para frente. Ou seja, quando ele fica estacionário, ele já parou de estar retrógrado, né? Então, e aí ele já começa a andar para frente. Ele vai ficar estacionário dia 23, domingo, às 23 horas e 30 minutos. Vamos calcular aí que quando chegar a noite de domingo, né? Dia 23, Marte já vai estar estacionário e depois segue andando para frente. Então nós temos uma semana aí onde o escorpianino vai ter a sua força, né, de dar o primeiro passo. Escorpião, eu coloquei a mandala referente à análise, eu publiquei a mandala. Então vocês vão analisar que vocês ganharam a casa 1. Essa casa 1, ela já vem com aspectos de força, de sorte e principalmente de agir, né? Digamos assim, de realmente dar o primeiro passo. A casa 1 é a força da ação. Vivo, eu tô vivo, então eu vou agir. Isso é a casa do instinto, é a casa da força, é a casa da coragem. Vocês ganham a casa 1 e além de tudo, assim, como brinde, os astros lhe dão a parte da fortuna. Vocês têm a força da casa 1, Marte, regente esotérico de vocês, que deixou a sua retrogradação, e vocês têm a parte da fortuna. Então quer dizer, Escorpião tem um poder espetacular essa semana de dar início ou de reiniciar alguma situação que até pode ter ficado neutralizada, parada. Digamos que a retrogradação foi em torno de 5, 6 meses que aconteceu, né? Um período muito grande. Marte estava em Leão e retornou lá para Câncer. Então, quer dizer, há um trabalho de retrogradação muito forte que foi feita por Marte, regente de vocês. Vocês são regidos por Plutão. Plutão é o regente mundano de vocês. Mas esotericamente, porque na verdade o signo de vocês, ele é a morte e o renascimento. É a casa 8. Digamos que o signo de vocês dá a possibilidade de reinício, de iniciar, né? A verdadeira fênix, né? Digamos que Escorpião é a verdadeira fênix, né? Porque morreu e reinicia. Só que esse trabalho todo é Plutão e Marte no signo de vocês, como regente. Então, administrando esse poder que agora Marte sai da retrogradação e vocês têm essa força. E a parte da fortuna cai redonda nesse trabalho, sendo que essa mandala que eu publiquei é da lua nova no signo de Peixes, sendo que domingo à noite Marte já deixa a sua retrogradação. Domingo, dia 23 à noite, Marte já deixa a sua retrogradação. Quer dizer que o influxo da semana é de toda a força. Aí, quando chega quinta-feira, às 21 horas e 44 minutos, nós temos a lua nova no signo de Peixes. Quer dizer, o Sol está no signo de Peixes e a lua
entra no signo de Peixes e faz uma conjunção com o Sol e nova. Então é a lua nova. É essa mandala que eu publiquei. Então, vocês ganham a casa 1. Olha que força espetacular é ter esse poder da casa 1 para trabalhar durante essa semana o início ou o reinício de alguma situação que ficou ali assim, morta, ou seja, que não foi colocado em prática. Agora vem a possibilidade de Escorpião colocar isso em prática. Escorpião, o Sol está no signo de Peixes, né? E no signo de Peixes nós temos um influxo muito forte de conjunções, certo? Nós temos ali o Sol, nós temos Saturno, que é o rigoroso, né? Que influencia o rigor e a justiça de estar encarnado. Nós temos Mercúrio e nós temos Nó do Norte e Netuno, assim, nos últimos graus do signo de Peixes, mas ainda está em Peixes. Depois ele vai entrar no signo de Áries. Bom, então existe um alinhamento de forças no signo de Peixes. Quando nós trabalhamos a lua nova no signo de Peixes, nós temos uma inovação de sentimento, mas com toda essa força impulsante, como eu falei, Mercúrio, que é a consciência, Saturno, que é o rigoroso, karbático, entendemos que é o cobrador se a gente erra. Vamos entender que Saturno trabalha nesse contexto. Se a gente errou, então o resultado, o reflexo do nosso erro vem para a nossa vida. Ele é o karbático e é o ano dele, ou seja, o ano da regência de Saturno. Então nós temos a regência do Saturno no ciclo, que vai até 2052, e nós temos o ano regido por Saturno. Então, ele no signo de Peixes está trabalhando esse potencial de liberdade espiritual, uma cobrança que está sendo feita em nós. O domínio desse poder maravilhoso que vocês, Escorpião, têm na palma da mão. Porque vocês são regidos por Plutão. E entendemos que Plutão é o deus do submundo. O submundo também tem alguém que manda. E lá é Plutão, o regente de vocês. Quer dizer, essa conexão é própria do signo de vocês. Esse poder de Escorpião é como se fosse algo injetado em vocês. Só que Saturno vem trabalhando em Peixes, fazendo esse tipo de cobrança. E ele vai ficar um período bem mais esticado no signo de Peixes, provavelmente até novembro desse ano. Depois tem um trabalho aí de saída, de retrogradação, etc. Mas vamos entender que durante esse ano numérico, né, de 2025, Saturno vai trabalhar no signo de Peixes. Depois ele sai e aí ele vai para o signo de Áries, e é outro tipo de cobrança, é outro tipo de evolução. Porém, tudo isso que acontece agora, com esse encerramento do Sol no signo de Peixes e essa lua nova, com esses alinhamentos de influxo, de arquétipos, de forças, a gente precisa entender que não só uma cobrança é feita em todos nós, mas dentro de um coletivo. Então é esse coletivo que está sendo cobrado no contexto espiritual. Porque Peixes é essa libertação. Peixes é quando se libertamos da Matrix, da vida mundana. Então chegamos ao signo de Peixes e precisamos se libertar. Precisamos sonhar. O que é muito forte, porque Netuno está no signo de Peixes também, encerrando a sua passagem. Então, Escorpião, toda essa força que acontece de vocês ganharem a casa 1 e terem a parte da fortuna
com Marte saindo da retrogradação, que é o teu regente esotérico, é a força de dar início, mas de dar início em alguma situação que realmente te complemente dentro desse propósito espiritual. Digamos que será um ano. Lembra, nós estamos terminando o ano astrológico. E o que vale para nós, que estudamos esse contexto evolutivo, é o calendário astrológico. Não ignoramos, eu estou falando o nome dos outros, mas todos nós não ignoramos o calendário mundano. Vivemos dentro desse ciclo e precisamos respeitar. Mas o calendário astrológico é energias e influxos que recebemos. Então, a gente precisa se adaptar a isso. Então, veja bem, o ano está encerrando com o Sol no signo de Peixes. Dia 20 de março começa o ano novo astrológico. E nós temos a regência de Júpiter. Então, Escorpião, essa formação que ocorre de encerramento do ano, Saturno entrega para Júpiter. Só como uma passagem de bastão, digamos assim, dentro do nosso atletismo, né? Que um atleta passa o bastão para o outro, é mais ou menos dessa forma. Então, vejamos que teremos um ano com um impulso de expansão muito forte, até mesmo descontrolado, porque passamos por vários reajustes dentro de um contexto mundano, universal. A força é muito grande, então teremos um ano delicado, mais um ano de crescimento. Existe possibilidade de termos muitas lutas? Existe. Mas e nós? A nossa pessoa interagindo com esse coletivo de lutas, de batalhas, de crescimento, de expansão, como isso pode ser administrado por nós? Vamos entender o seguinte, Escorpião. A tua força e a tua coragem fazem parte do teu crescimento. Sendo que sem a força e a coragem não se chega a lugar nenhum. Fica estagnado. E o rolo compressor passa por cima de nós. É assim que funciona. Então, tudo que tu ganha com essa lua nova, a lua nova, digamos assim, é a força da casa 1 e da coragem. Isso é o influxo que tu recebe dos nossos astros. A parte da fortuna vem te dar sorte. Parte da fortuna do teu signo. Um trabalho espetacular. A sorte de dar início. A sorte de dar o primeiro passo. Eu vou errar. Escorpião. Tem vários tipos de interpretação dessa palavra errar, né? Muitas vezes nós erramos com o impulso do ego, que isso é a força da casa 1. O ego, o eu querer, faz com que a gente erre. Só que o nosso objetivo é esse. É viver a vida bem. Então, o eu querer, ele está dentro desse contexto e, com certeza, é o aspecto mais impulsivo na nossa encarnação. O Sol. O ego. Se não tivéssemos o Sol e o ego, não teríamos o compromisso de viver bem. Aceitaríamos qualquer coisa. Então vamos entender que o fato de errar, isso é compreensível ao teu querer. E o outro ponto que deve ser levado em consideração é o sentimento. A Lua
que eu tenho medo. Talvez eu tenha medo da Lua porque eu sou do sexo masculino. Se eu fosse do sexo feminino, eu não teria medo da Lua. Mas eu tenho medo da Lua. Talvez por isso eu tenha nascido na Lua minguante. Mas não importa. O que importa, Escorpião, e vocês, para mim, dizem muita coisa. Muita coisa. O que importa é que o errar também é um aspecto sentimental. Só que sentimento é uma coisa que é extremamente delicada, porém necessária para a nossa evolução. Então, errar sobre o sentimento também é possível. Agora, o ego e o sentimento fazem parte desse influxo evolutivo em que o erro é compreensível. Porque queremos viver e o sentimento praticamente não controlamos. Quer dizer, quem diz que controla o sentimento não está sendo, como é que eu vou dizer, concreto com a sua própria verdade. Porque a partir do momento em que tu domina o teu sentimento, tu te torna uma pessoa, digamos, uma pessoa muito animal. Entendemos que o animal da pessoa fala mais alto do que o sentimento. Então ela é instinto. Mas o instinto, ele também age no sentimento. Quer dizer que mergulhamos dentro de uma situação em que não existe o controle do sentimento. Quando uma paixão bate, um querer, quando se tem um filho, o sentimento, ele é incontrolável. Isso é a Lua. Da mesma forma é o Sol, o ego. Eu quero viver. Imagina se eu nascesse e não quisesse viver. E não, assim, não desse importância à minha vida. Isso é falta de ego. Então, quer dizer, não existe o sentimento, praticamente existe o descontrole disso acontecer e simplesmente fazer com que a gente erre. O ego, a gente precisa ter, é coisa que é um pouco diferente, porque vamos entender que o sentimento, ele te bate e te domina. O ego não. Tu precisa trabalhar o teu ego pessoal para desenvolver a tua vida. Então, todo esse aspecto da casa 1 e a parte da fortuna, vocês podem achar que é uma semana que eu posso errar. Ou é uma semana que eu vou trabalhar o meu ego e o meu sentimento. Aí eu estou na evolução e estou no crescimento pessoal. Porque errar faz parte de todo o nosso processo. Mas por que a gente vai trabalhar logo esse contexto? Porque Escorpião, ele é um signo do elemento água fixo. Então o sentimento para ele é algo tão expressivo que o próprio escorpianino não consegue controlar. Ou ele enterra isso numa religião, qualquer situação que faça com que ele tenha um pouco de clareza sobre esse poder que ele tem do sentimento. Escorpião, o poderoso sentimental, que praticamente não consegue controlar esse impulso espetacular. Agora, Marte deixando a sua retrogradação, o Escorpião entra com a força e a coragem para pôr em prática situações as quais foi trabalhado uma retrogradação lá em Câncer. Quer dizer, Marte ainda está em Câncer e deixa a sua retrogradação
Então nós temos o sentimento exaltado no signo de vocês. Porque, claro, Marte, ele entrou em retrogradação em Leão e voltou lá para Câncer. Então, quer dizer, sentimento exaltado, retrogradação, lembranças, mágoa, angústia e até revolta. Além de tudo, mortificar dentro de ti o sentimento. Isso Escorpião faz. Escorpião prefere, muitas vezes, não sentir para não se machucar. Acho que essa é a verdade que faz o escorpianino procurar uma palavra divina e entrar dentro de uma sociedade, qualquer situação dentro do contexto religioso. Porque Escorpião, ele não domina o sentimento dele, porque se exalta muito forte. Deve ser por isso. Mas a parte da fortuna é tua. A lua nova é nossa. E a casa 1 é a força do primeiro passo, de agir e ir em busca do teu propósito. Escorpião, uma semana espetacular. Marte deixa a sua retrogradação. E isso é muito importante para vocês darem seguimento ou retomarem o segmento à vida de vocês. Não perde a chance e vai à luta. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Escorpião, curte o videozinho, que é muito importante, né? Claro. E te inscreve no canal se não é inscrito, né? Toda semana eu tô aqui e preciso de vocês. Muito obrigado, uma grande semana. Vai com tudo, que a semana é de vocês. Um abraço.